A Igreja Católica teve cerca de 40 antipapas na sua história. Um antipapa é um falso papa que não foi eleito canonicamente. É uma pessoa que afirma ser o papa, mas que não foi legitimamente eleita. A Igreja Católica ensinou infalivelmente que um herege não pode ser o verdadeiro papa. A razão disso é que um papa é um membro da Igreja e a cabeça visível dessa. Mas um herege põe-se a si próprio fora da Igreja e deixa de ser um membro da Igreja. Logo, um herege não pode ser o papa. É por isso que o Código Canônico, Papa Paulo IV, São Francisco de Sales, São Afonso, São Roberto Bellarmino, todos ensinam que um herege não pode ser papa. E se o verdadeiro papa se tornasse manifestamente um herege, ele deixaria de ser o papa. Este ensinamento está baseado no dogma infalível de que um herege não é um católico e não é um membro da Igreja. São Francisco de Sales, abre aspas, quando ele, o Papa, é explicitamente um herege, ele cai ipso facto da sua dignidade e para fora da Igreja. São Antonino, abre aspas, no caso de o Papa se ter tornado um herege, ele encontrar-se-ia, por esse facto isolado e sem nenhuma outra sentença, separado da Igreja. Ele não poderia ser um herege e continuar como Papa. O Papa Paulo IV ensinou a mesma coisa na sua bula Cum ex apostolatus officio, que nenhum católico pode aceitar uma pessoa como Papa, que possa ser evidentemente exposta como um herege. Cremos que uma das razões possíveis para que a Nossa Senhora tenha aparecido no dia 13 de maio é de que esse é o dia da festa de São Roberto Bellarmino. São Roberto fez as declarações mais famosas na história da Igreja acerca da possibilidade de o Papa se tornar notoriamente um herege e, consequentemente, deixar de ser o Papa. São Roberto Bellarmino, abre aspas. Um Papa que é manifestamente um herege automaticamente deixa de ser Papa e cabeça, tal como ele deixa automaticamente de ser cristão e um membro da Igreja. Por conseguinte, ele pode ser julgado e punido pela Igreja. Este é o ensinamento de todos os padres da Antiguidade, que ensinam que hereges manifestos perdem automaticamente toda a jurisdição. São Roberto Bellarmino, abre aspas. Aquele que não é cristão não é um membro da Igreja, e um herege manifesto não é cristão, tal como é claramente ensinado por São Cipriano, São Atanásio, São Jerônimo e outros. Logo, um herege manifesto não pode ser Papa. Papa Pio XII, Mystici Corporis Christi, número 23, 29 de junho de 1943, abre aspas. Nem todos os pecados, embora graves, são de natureza tais que separem o homem do corpo da Igreja, como fazem os cismas, a heresia e a apostasia. Papa Inocêncio III, eius exemplo, 18 de dezembro de 1208, abre aspas. Também cremos com o coração e com a boca confessamos uma só Igreja. Não dos hereges, mas a santa, romana, católica e apostólica, fora da qual nós cremos que ninguém se salva. E como poderemos julgar se alguém é um herege? São Roberto Bellarmino, abre aspas. Homens não são obrigados ou capazes de ler corações, mas quando eles veem que alguém é um herege pelas suas obras públicas, eles julgam-no pura e simplesmente como um herege e condenam-no como um herege. Mas as heresias que mais claramente mostram a apostasia do Vaticano II são os seus ensinamentos sobre as diferentes falsas religiões do mundo. O Vaticano II ensina que seitas não católicas são meios de salvação, que muçulmanos e católicos cultuam juntos o verdadeiro Deus, que uma pessoa pode ser ateísta sem ser disso culpada. O Vaticano II louva o hinduísmo, que é uma falsa religião, e existem muitas outras heresias no Vaticano II. Também podemos constatar que as heresias do Vaticano II foram promovidas no jornal oficial do Vaticano, L'Osservatore Romano. Esse jornal semanal contém todos os discursos e escritos do homem que afirma ser o Papa. Estes jornais é notável o total indiferentismo religioso e a apostasia que foi promovida pelos antipapas do Vaticano II, que reinaram de Roma nos últimos 50 anos. A Audiência Geral de Paulo VI, dia 5 de setembro de 1973, abre aspas, o budismo é uma das riquezas da Ásia. Discurso de Paulo VI a um líder budista, 17 de janeiro de 1975, abre aspas. O segundo concílio do Vaticano expressou uma sincera admiração pelo budismo nas suas várias formas. A entrevista de Paulo VI com o patriarca budista de Laos, 8 de junho de 1973, abre aspas. Budismo. A Igreja Católica considera com estima as suas riquezas espirituais e respeita e deseja colaborar consigo, como homens religiosos, para trazer a verdadeira paz e a salvação do homem. Discurso de Paulo VI, 9 de setembro de 1972, abre aspas.
Nós também gostaríamos que você soubesse que a Igreja reconhece as riquezas da fé islâmica, uma fé que nos liga ao único Deus. Uma outra coisa que João Paulo II fez constantemente foi chamar os judeus e os muçulmanos de filhos de Abraão. Isto é blasfémia contra Jesus Cristo. São Paulo ensina claramente em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, abre aspas, e se vós sois de Cristo, logo sois vós a semente de Abraão. Apenas aqueles que aceitam Jesus Cristo são os filhos de Abraão. Papa Eugênio IV, Concílio de Florença, Cantate Domino, ano de 1441, ex cátedra, abre aspas. A Santa Igreja Romana crê firmemente, professa e prega que nenhum dos que estão fora da Igreja Católica, não só pagãos, como também judeus, heréticos e cismáticos, poderá participar na vida eterna, mas que irão para o fogo eterno que foi preparado para o demónio e os seus anjos, a não ser que a ela se unam antes de morrer. O antipapa Francisco acabou de vir a público e declarar que leis contra a homossexualidade são injustas, entre aspas, que a homossexualidade não é um crime, numa entrevista exclusiva à Associated Press. Trata-se de mais uma manifestação de heresia por parte do antipapa. Leis que declaram que atos homossexuais são crimes não só foram justamente dadas por Deus no Antigo Testamento, mas muitas nações cristãs na Idade Média tinham leis similares e tais leis eram endossadas pela Igreja Católica. Por exemplo, ao passo que o antipapa Francisco declarou que a homossexualidade não é crime e que as leis contra tal são injustas e têm de ser eliminadas, um Papa de verdade, Papa São Pio V, emitiu uma bula papal a 30 de agosto de 1568 que descreveu especificamente a atividade homossexual como um crime ou como criminosa não menos que 3 vezes. O título da sua bula traduz-se por aquele horrendo crime. Na bula, São Pio V diz que Deus destruiu cidades por conta desse pecado e ordenou que os clérigos culpados devem ser entregues à autoridade secular para serem punidos. Nós não queremos que seja apenas uma coincidência que Francisco tenha denunciado o uso da palavra crime em conexão com atos homossexuais, enquanto que a Igreja Católica e Deus conectam a palavra crime com atos homossexuais. Francisco é um antipapa apóstata que representa a contra-igreja do fim dos tempos, a seita Vaticano II. Ele não representa a Igreja Católica. Por conseguinte, ele contradiz notoriamente e escarnece das leis de Deus e dos ensinamentos de verdadeiros papas. A sua afirmação sobre esse assunto só serve para encorajar o mundo moderno na sua missão maligna de eliminar a moralidade cristã da esfera pública, promover sodomia por todo lado e punir conservadores que tentam manter a moralidade bíblica. É maligno. Francisco endossa e promove ativistas LGBT entre aspas tais como James Martin, o qual, a propósito, louvou a entrevista de Francisco chamando-a de um imenso passo à frente. Apesar de o antipapa Francisco ter proferido tantas heresias a respeito de tantos tópicos diferentes e ter causado tanto escândalo, é notável que de poucas em poucas semanas ele continue a encontrar novos meios de atacar o ensinamento católico para criar escândalo, para causar confusão na contra-igreja. As pessoas precisam ser católicas tradicionais e rejeitar o apóstata antipapa Francisco e a seita Vaticano II. Aqueles que defendem Francisco são simplesmente enganadores malignos usados pelo diabo para manter as pessoas na contra-igreja Vaticano II.